deram um tema bem compridinho esse ano, né? Evolução dos mecanismos de participação social da Conitec e a relevância da contribuição de diferentes atores na tomada de decisão. Dividi um pouquinho... tá aqui. Dividi a apresentação em duas, e, inicialmente, eu vou falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Ela assessora o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão e alteração de tecnologias, sejam eles medicamentos, produtos e procedimentos, assim como na constituição ou alteração dos PCDTs, dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Ou seja, toda tecnologia, seja medicamento, produto ou procedimento, ela vai passar pela Conitec, ela vai ser avaliada pela Conitec para chegar ao SUS. Bem, a Conitec foi criada pela Lei 12.401, de 2011, e regulamentada pelo Decreto 7646. Essa é a estrutura do comitê. Essa nova estrutura veio por meio do decreto de 2022, do finalzinho de 2022. A Conitec ela é dividida em comitês e secretaria executiva. Comitês são 3, medicamentos, produtos e procedimentos e PCDT. Hoje mesmo está acontecendo a reunião do comitê de medicamentos. Semana que vem vai acontecer um dia para produtos e procedimentos e, no dia seguinte, PCDT. Essas reuniões acontecem, geralmente, uma vez ao mês. Em algum momento, pode acontecer alguma reunião extraordinária também. E nós temos, do outro lado, a Secretaria Executiva, que é formada pelo DGITS, que é o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. O departamento tem 5 coordenações, e eu estou hoje como coordenadora de uma, que é responsável pela participação social. São 15 membros, né, de acordo com esse decreto. Então, a gente tem as secretarias do Ministério da Saúde, as agências reguladoras, conselhos, e, por último, que foi inserido em 2022, a Associação Médica Brasileira e o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, os NATS. Falando bem rapidinho sobre a evolução dos mecanismos de participação da Conitec, participação social da Conitec, eu trouxe essa linha do tempo. A gente publicou num artigo no boletim do Instituto de Saúde, que a gente vai lançar semana que vem. Aqui a gente tem os marcos referentes à participação social da Conitec e ampliação da transparência. Então, em 2011, com a criação da Conitec, nós já temos ali, nesse momento, as consultas públicas e audiências públicas, que estão previstas na lei da Conitec desde 2011. Então, a partir de 2015, ali, a gente já inseriu a elaboração dos relatórios para a sociedade, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Em 2020, né, esse intervalo aí de 5 anos, a gente inseriu aqui, a gente teve a participação da indústria, né, inserida em 2017, mas foi em 2020 que a gente inseriu a perspectiva do paciente, que é o paciente usuário do SUS na reunião da Conitec. Em 2021, as análises qualitativas, nós fizemos a primeira audiência pública também. Em 2022, a síntese de evidência qualitativa. Com relação à transparência, o site da Conitec foi criado em 2014 e, a partir de 2019, a gente foi implementando algumas atualizações nesse site, né? Então, disponibilizando dados, dossiês dos demandantes, atualizações dos PCDTs. Em 2020, a gente criou um cadastro também, vou falar um pouquinho sobre ele depois. E nós fizemos fóruns de ATS desde 2019. 2020, com a pandemia, a gente passou a fazer reuniões híbridas e disponibilizar também o vídeo da gravação no site da Conitec. Então, foi por conta desse contexto também de pandemia. E eu vou falar um pouquinho das nossas ações ao longo da apresentação. E como é que é a participação social na Conitec? Bem, como eu disse, desde a sua criação em 2011, a gente já tem, né, promovido iniciativas de inclusão desses diversos atores no processo de ATS no SUS.
Então, a gente já tem inserido, né, os usuários do SUS. Quem são os usuários? Os usuários são pacientes, são os familiares de pacientes, né? A Marisa disse que o filho dela tem fibrose cística, ela é uma familiar, né? Ela contribui também como familiar. Nós temos também os cuidadores e os representantes de associações de pacientes. Nós temos também os metodologistas, os pesquisadores de ATS, os gestores do SUS, sejam eles municipais, estaduais, né, federais, os profissionais de saúde, especialistas, a indústria farmacêutica, fabricante das tecnologias e os atores do sistema de justiça. E a gente vai entender aqui também que cada um tem o seu papel, e a gente precisa entender qual que é o papel, qual é o seu papel nesse processo de tomada de decisão. Relevância da contribuição dos diferentes atores na tomada de decisão. Dessa vez eu dividi a palestra nos atores. Então, vou falar um pouquinho de cada ator e como cada ator pode contribuir e como a sua participação pode ser relevante nesse processo. Vamos começar com os usuários do SUS. Bem, no fluxo, eu vou mostrar para vocês também o fluxo desse processo. A perspectiva do paciente, ela acontece no processo inicial, né, na apreciação inicial da Conitec. E quem pode participar da perspectiva do paciente? Qualquer usuário do SUS, seja ele paciente, familiar, cuidador ou representante de associações de pacientes. Os usuários também podem participar da consulta pública. Todo mundo pode participar da consulta pública. E qual é o objetivo? Qual é o papel de um usuário do SUS nesses dois mecanismos de participação? Trazer experiência de viver ou de conviver com a condição de saúde ou a experiência com o uso ou a indicação de uso daquela tecnologia, daquele tratamento, daquele medicamento. Vejam só, esse é o papel, trazer experiência clínica, aquela experiência de quem faz uso, de quem tem a doença, de quem convive com alguém que tem a doença. Aqui, falei para vocês, esse é o fluxo da Conitec. Então, inicialmente, a demanda está conforme, é feito um estudo de ATS, em seguida, é elaborado um relatório técnico, e esse relatório ele é enviado aos comitês para que os membros façam a leitura, estudem a demanda, e chega ali na recomendação inicial, que é a primeira reunião de deliberação daquela tecnologia. Nesse momento, a apresentação do tema pelo técnico, né, aos membros, e acontece também a perspectiva do paciente. Tem também o especialista, que pode falar nesse momento, há uma discussão do comitê e eles emitem uma recomendação preliminar. Opa, é isso mesmo. Então, esse aqui, e aí vocês me perguntam, mas tá, como é que esse usuário pode, então, participar da perspectiva do paciente? Bem, a gente abre uma chamada pública no site. Ah, mas eu vou ter que ficar entrando no site toda hora para ver? Não, a gente tem um cadastro, você pode se cadastrar nele e marcar ali quais são os seus temas de interesse. Quando tiver algum tema de interesse, a gente vai mandar um e-mail para você. Olha, tem uma chamada pública aberta. Olha, tem uma consulta pública aberta. Você pode participar. Bem, você se inscreve na chamada pública. Nós fazemos um sorteio, acontece a seleção dos inscritos, mas e se não tiver inscrito? Vai ficar vazio o espaço? Não, a gente hoje faz uma busca ativa, dá um trabalho, vocês nem imaginam. Por quê? Já me perguntaram, mas vocês têm lá uma demanda, né, da doença tal, que a pessoa tem que ter o gene tal, e ele já fez o uso da tecnologia tal antes, né? E aí, todo mundo escreve, né? Todo mundo que tem aquela doença escreve. E aí, como é que vocês sabem se é mesmo aquela pessoa que vai falar, se ela realmente tem aquela doença, realmente tem aquela especificidade? A gente liga para todo mundo até vencer a lista. A gente faz isso. E se a gente não encontra essa pessoa, a gente faz uma busca ativa. A gente entra em contato com associações, com especialistas, com a área técnica do Ministério e tenta achar um paciente que se encaixe naquele perfil. Fazemos encontros preparatórios
para que esse paciente esteja, né, à vontade para estar falando na reunião da Conitec. Depois disso, a gente também dá um feedback para ele. A gente faz um acolhimento, orienta sobre a assinatura da lista de presença e a gente informa também quando vai estar aberta, disponível a consulta pública, para que ele também possa participar na consulta pública ou divulgar a consulta pública. Nós já fizemos 271 chamadas, mais de 21 mil inscritos e 178 participações. Como que eu posso contribuir na perspectiva do paciente? O que é que esse pessoal da Conitec, os membros, precisam saber? Bem, listei algumas perguntinhas bem rápidas aqui para vocês. A tecnologia utilizada, ela trouxe quais benefícios para a sua vida? Você teve melhora dos sintomas? Essa tecnologia promoveu um impacto na sua qualidade de vida, na sua família, nas suas atividades diárias? De que forma? Quais foram as desvantagens dessa tecnologia? Você enfrentou alguma dificuldade de uso, algum evento adverso, alguma dificuldade, algum desconforto na administração? Como é que você acessou essa tecnologia? Você teve dificuldade? Como foi? Teve um impacto no seu orçamento familiar? Então, é isso. O que os membros precisam saber é a sua experiência com essa condição de saúde e com esse uso ou com a indicação de uso da tecnologia. Alguns nem fizeram uso ainda, porque, às vezes, é uma tecnologia muito nova, né? Outros já fizeram uso, porque, enfim, participaram de um estudo, conseguiram por outros meios. Aqui a gente tem a consulta pública, que acontece após a recomendação inicial, ela é disponível por 20 dias, vou falar bem rapidinho dela também, e depois da consulta pública acontece a reunião de recomendação final. Essas contribuições da consulta pública, elas são apresentadas na reunião final, acontece uma discussão ali, eles fazem uma emissão de uma recomendação final. Se o secretário achar importante, ele solicita uma audiência pública, se não, ele publica no Diário Oficial a decisão final. Como que eu posso contribuir na consulta pública? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que é bacana, o que é importante, e, de repente, o que não. Será que ele agregou muito essa informação? Alguns sintomas mais frequentes, como dormência e dores, diminuíram, porém outros, como equilíbrio e caminhada, não tiveram melhoras. Trouxe experiência. Boa. Parada dos avanços, das debilidades, que antes o medicamento, né, são notadas num prazo muito curto, agregam algumas novas, né, debilidades. Hoje me encontro estável, sem avanços, ganhei peso, né, o que é incomum. No meu dia a dia é perceptível a condição física, mais ânimo, né, sobre um medicamento específico. Alguns efeitos colaterais, náuseas, dores no corpo, diminuição da litragem de oxigênio, possibilidade de realizar atividades básicas no dia a dia, né? E essas informações, muitas delas casam com os desfechos encontrados nas evidências científicas. Aguardando medicação não faz muito sentido. Então, perceba, quando vocês forem contribuir, tanto na consulta pública, né, quanto na perspectiva do paciente, o quanto é importante trazer esses achados, né, que muitas vezes realmente coincidem com as evidências científicas ou agregam novas informações que muitas vezes não são encontradas em estudos científicos, porque é o seu dia a dia, é a sua vida, né, na prática. Agora eu vou passar mais rapidinho, são os relatórios para a sociedade, eles acompanham todas as consultas públicas, elaborado pela nossa equipe também, tem uma linguagem mais simples. Antes de contribuir, dá uma olhada no relatório, ele traz informações sobre a doença, sobre a tecnologia, sobre o protocolo de atendimento no SUS. Nós fazemos análises qualitativas dessas contribuições de consulta pública, nós percebemos a necessidade de uma análise mais sensível dessas contribuições, por isso iniciamos em 2021 as análises, já temos aí 101 realizadas. Sobre os profissionais de saúde especialistas, de que forma eles podem contribuir? Durante a reunião da Conitec, eles podem ser convidados pela Secretaria Executiva da Conitec, pelos NATs que elaboram ali o relatório técnico, pela MB, né, pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina, ou mesmo pelo demandante da tecnologia. Também podem contribuir na consulta pública. E qual é a relevância dessa participação?
trazer experiência clínica, né, com a condição de saúde em avaliação. A experiência ali de contato, de beira de leito. Não é uma contribuição de evidência científica. Vejam, nem o usuário tem essa função de trazer evidência científica, nem o especialista em saúde. As evidências elas são trazidas pelos the evidences are brought by researchers who created the technical report or the person who requested it. So, a specialist here is saying that the patient had a good response and overcame the risk of informações de quem está ali convivendo com o paciente. Atores do sistema de justiça, desde 2022, eles constam também como ouvintes da reunião da Conitec, então, Conselho Nacional de Saúde, do Ministério Público e da Defensoria Pública, como todo mundo, podem participar da consulta pública. Aqui a gente fez, né, essa semana passada, essa página de judicialização no site, a gente já percebeu. A gente também recebe demandas judiciais, então, a gente percebeu ali várias informações que esses atores muitas vezes não conseguem encontrar no site da Conitec, então a gente fez uma abinha ali com informações que eles mais buscam. O demandante, que pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, então, indústria farmacêutica, sociedade médica, associações de pacientes, profissionais de saúde podem, né, demandar uma tecnologia Conitec. Contribuem também como consulta pública e, na reunião de deliberação final, participam da reunião. Então, muitas vezes, eles trazem na consulta pública novos achados, novos valores, novas informações que podem ser discutidas na reunião de deliberação final. Já estou fechando. Gestores do SUS também, que podem ser convidados pelas áreas técnicas, secretarias, hospitais universitários, institutos, né? E trazem aí a experiência com a gestão do SUS. Esse é o cadastro que eu falei para vocês. Ele também está disponível no site da Conitec. Entrem, é a nossa forma de enviar mais rapidamente informações para vocês sobre consultas e chamadas abertas. Esse aqui é o site da Conitec. Esse aqui é um painel de dados que a gente atualizou também, e está sempre em atualização, nossos painéis. Esse aqui é um lançamento que a gente vai fazer na semana que vem, é uma revista temática de participação social. O lançamento vai acontecer aqui em São Paulo. No período da manhã, a gente vai fazer uma oficina. Quem se interessar, entre no link, entre no nosso site, tem um link ali. Participe da oficina, participe do lançamento, leia a revista, muito interessante. Verônica fez ali 2 artigos, nossa equipe também contribuiu com 5 artigos, e está uma edição muito especial. Esse é o nosso e-mail, caso alguém queira entrar em contato, nós estamos disponíveis. Obrigada.